Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui. E nesse vídeo, pessoal, eu vou fazer algo um pouquinho diferente, tá? Eu vi um vídeo de um professor, colega meu, né, discutindo alguns assuntos, principalmente, né, da questão do ensino superior, né, que é a realidade, né, o que o aluno espera e o que realmente acontece. Mas uma coisa que a gente tem que deixar ali um pouco claro, né, que ele apresentou muito bem, é a questão que na universidade, né, ou mesmo na escola, a gente não aprende a questão técnica, né? A parte técnica, a parte de cálculo, tudo isso, a gente pode terceirizar, fazer implementações computacionais, né, usar softwares para isso, tá? O que a gente precisa aprender em si, né, é desenvolver ideias, tá? Então, quando a gente estuda, por exemplo, alguns conceitos, por exemplo, equação do segundo grau, equação do primeiro grau, né, número de Reynolds, caracterização do escoamento, né, várias situações dessas, a gente está aprendendo a ideia. Claro que a gente trabalha também com a questão do cálculo, né, como calcular-se isso. Mas o importante é a gente absorver essa ideia, tá, para que a gente possa aplicá-la futuramente em alguma situação. Né? Então a gente ter aquela ideia na cabeça e conseguir fazer essa verificação. Tá? Exemplo, né? Quando a gente trabalha com equações, né, eu vou fazer aqui três, né, situações com vocês. Quando a gente tem uma equação matemática que define, ou física que define um certo conceito, a gente pode estar aplicando, no caso, implementações computacionais, seja criar um algoritmo, tá? Seja usar o Excel. Então eu estou trazendo aqui implementações computacionais no Excel, né? E mostrando para vocês o que vocês podem fazer se vocês obter os conceitos, né? Então eu tenho aquele conceito, o que eu posso gerar com esse conceito, né? Usando uma ferramenta ali que quase todo mundo tem, que é o Excel, para resolver problemas, né? Sejam eles matemáticos, físicos, da engenharia. Tá? Claro que eu não vou, não quero que vocês, vou procurar a tabela pronta, não, né? Eu quero que vocês comecem a pensar nisso para produzir as suas planilhas, né? Isso é interessante. Né? O ponto crucial aí é exatamente nessa visão. Então, para a primeira implementação, para uma discussão rápida, né, vocês devem ter aprendido que a equação de segundo grau, né, ela tem o formato de ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Né? Então você tem aqui 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a zero. Né? E você deve também ter aprendido que você tem ali até duas soluções, né? Nenhuma, uma ou duas soluções para uma equação do segundo grau, se você estiver trabalhando, né, com o conjunto dos números reais. Né? E você tem essa expressão, né? O x ele é dado por menos b mais ou menos a raiz quadrada de um delta dividido por duas vezes o valor de a. Né? Onde que o delta ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Então a gente tem essa ideia, né? Ali o teorema, né? A fórmula de Bhaskara, que é utilizada para a resolução de equações de segundo grau. Tá? Agora, o que eu posso fazer com isso, né, que pode facilitar a minha resolução de equações de segundo grau? Né? Eu posso estar utilizando uma implementação computacional. Tá? O que a gente precisa entender? Os valores de x e os valores de delta, para a solução da nossa equação de segundo grau, dependem dos coeficientes da equação. Né? Dependem de a, b e c. Então, a parte crucial é a identificação desses três coeficientes. Tá? Professor, mas como que você vai fazer uma implementação computacional disso? Né? Então, gente, o Excel, ele nada mais é, né, que uma matriz gigante, né, onde que você posiciona valores, né, você faz uma organização de valores, tá? E você pode formular nas células, ou seja, escrever fórmulas que dependam de valores que estão contidos em uma dada célula. Exemplo, eu posso vir nessa célula, que é a C6, né, apertar um igual para definir que eu estou fazendo uma operação e definir que essa célula ela vai ser dada pela soma da célula B5 mais a soma ou mais o valor que vai estar alocado na C5. Eu defini uma expressão. Ou seja, o Excel está configurado a partir de agora que quando eu digitar 5,
né, nesta célula e 2 nessa célula, automaticamente essa célula vai realizar a operação que eu desejei. Olha que interessante, né? Olha como que você tem um recurso aqui que você pode definir, né, uma calculadora para somas, uma calculadora para multiplicações, né, utilizando esses conceitos. Né? A soma de dois valores sempre vai gerar um terceiro valor, né? Então a soma desses dois gera este. Tá? E eu transferi essa responsabilidade da operação para o Excel, mas eu apliquei o conceito. Tá? Então, vamos lá, tá? Fazer aqui a implementação para uma equação do segundo grau. Então, como eu disse, o que nós precisamos? Nós precisamos do valor de A, o valor de B e o valor de C. Tá? Coloquei eles aqui em destaque, né, para a gente fazer aqui uma referência. Né? Eu vou deixar bonitinho, mas não necessariamente você precisa deixar bonitinho. Tá? Então aqui eu tenho o valor de A, o valor de B e o valor de C. Tá? Quem eu preciso calcular inicialmente? O delta. Tá? Então eu vou colocar aqui, bom, delta. Como que eu calculo o delta? Tá? Então, igual. Delta, ele vai ser o B elevado ao quadrado. Tá? Então eu vou selecionar a célula que vai corresponder ao B, que é a C7, e vou elevá-la ao quadrado. No Excel, para elevar ao quadrado, a gente usa o circunflexo. Tá? Então, elevado a 2. Tá? O que é o restante? Menos 4, tá? Vezes, daí o vezes a gente usa o asterisco, tá? Então vezes o valor de A. O valor de A, nós temos ele aqui na nossa célula B7, tá? Vezes o valor de C, tá? Que temos aqui também. Tá? Então eu configurei aqui o Excel para fazer o cálculo do delta. Vou dar um Enter, né? Ele aqui deu 0. Então vamos ver para esse primeiro caso. O nosso A, ele é 9, tá? O nosso B, ele é menos 12 e o nosso C é 4. Então ele retorna para nós aqui que o delta dessa expressão, ele é 0. Tá? Então ele calculou para nós já o valor de delta. Olha que legal. Tá? Então aqui eu já tenho de uma forma estruturada uma forma, né, que sempre vai calcular o valor de delta para uma equação do segundo grau. Certo? Bom, o que mais? Né? Eu poderia pegar essa segunda equação para a gente ver, né? No caso, ela está desorganizada, né? Ela não está na ordem normalmente que a gente usa, mas o A dela é quanto? É 2, o B dela é menos 2 e o C dela é 1. Tá? E nós temos então que o delta ele retornou um valor negativo, menos 4. Tá? Daí você deve ter também já visto, tá, que temos algumas condições para o delta, por uma equação do segundo grau. Né? Quais são as condições? É o seguinte, se o delta ele é maior que 0, né, você vai ter uma raiz, né, você vai ter uma raiz aqui, então você vai estar somando ou subtraindo o valor da raiz do delta. Então você vai ter duas soluções distintas. Né? Se o delta ele é 0, raiz quadrada de 0 vai ser 0, né? Vai sobrar para você menos b sobre 2a, então você vai ter apenas uma solução, ou raiz, né, uma raiz com multiplicidade 2, né, o valor ele é a raiz duas vezes da equação. Tá? E se o delta é negativo, a raiz quadrada não existe para o conjunto dos números reais, ou seja, a sua solução é negativa. Tá? Então é legal que a gente também pode dar condicionantes para, né, o nosso delta. Como que a gente vai fazer isso? Né? Eu vou colocar aqui na frente, né, uma coisa chamada condição, né, ou análise. Vamos pensar aqui comigo. Vou colocar aqui, vou mesclar e vou colocar aqui análise. Tá? Análise. Qual é a análise que eu vou ter então em cima desse delta? Tá? Vou colocar aqui, aumentar essa célula. Qual é a análise? Existe um recurso no Excel que se chama teste de hipótese. O teste de hipótese ele se chama assim, se. Tá? Então, se algo acontecer, faça isso. Tá? Então, ó, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna o valor se for verdadeira, aquela condição, e retorna outro valor se for falso. Tá? Então, se, abro parênteses, qual que é o meu teste lógico? O valor de delta. Tá? Ele for um valor maior que 0,
tá? Se o valor de delta for maior ou igual, botei errado aqui, né? For maior ou igual a zero, certo? Maior ou igual a zero, ponto e vírgula, tá? O que eu quero que ele apresente aqui? Tem solução real. Tá? Professor, por que você colocou entre aspas? Né? Esse aspas é porque eu quero que ele apresente um texto, né? Então eu preciso colocar ele entre aspas, não é um valor numérico. Né? E ponto e vírgula, abre aspas. Então, se maior ou igual a zero, tem solução real. Se for, né, o contrário, ou seja, for menor do que zero, ele vai ter que me apresentar não tem solução real, tá? No conjunto dos reais. Então eu dei aqui uma teste de hipótese. É necessário você precisar fazer essa análise para resolver? Não, tá? Mas umas vezes é interessante, né? Então note que ao fazer isso, automaticamente ele falou, ó, não tem solução real, porque o delta foi negativo. Se eu pego aqui 9 menos 12 e 4, ele já traz delta deu zero, tem solução real. Certo? Então ele já consegue fazer essa análise. Mas note que eu estou montando isso, né? Então eu preciso montar uma vez, depois ele vai fazer isso para mim automaticamente. Perfeito? Agora vem a segunda parte, né? Então eu já fiz aqui o cálculo do delta, que depende do valor de ABC, né? Fiz aqui uma questão de um teste de hipótese, né? Uma análise para ele dizer se vai ter solução ou não, tá? Eu preciso configurar para ele calcular o valor do x. Né? Então a gente tem até duas soluções, né? Vamos lembrar disso, a gente tem até duas soluções. Então a gente vai ter a famosa x1, primeira solução, e x2. Tá? Como que a gente vai configurar então essas duas soluções? Primeira solução, né? X vai ser igual a menos o b. Então note que eu tenho uma divisão, então eu vou abrir um parênteses, né? Vou colocar menos o valor do b, tá? Que é a C7. Nós temos aqui mais ou menos, né? Então eu vou considerar o mais. Opa, professor, daí vai entrar uma raiz. Sim, como que a gente chama a raiz no Excel? Raiz, tá, gente? Raiz. Retorna a raiz quadrada de um número. Então, raiz de quem? Raiz do delta. Fecho parênteses. Fecho meu outro parênteses, né, que eu abri inicialmente. Então, eu tenho, ó, menos b mais a raiz de delta, tá? Dividido, vou abrir um parênteses, duas vezes o valor de A. Então, vezes o valor de A, que é o nosso B7. Fecho parênteses. Configurei o cálculo da primeira raiz. Tá? Vou fazer o cálculo da segunda raiz. Né? A segunda raiz ela vai ficar configurada como? Menos o valor de B. Tá? Menos, né? Na primeira eu usei mais a raiz, na segunda eu vou usar menos a raiz. Então, menos a raiz do delta, né? Então, que é a nossa C7, tá? Dividido por duas vezes o valor de A, que é 9. Tá? E vou dar um Enter, tá? Que eu configurei, ele deu o mesmo valor. Então lá, x1 e x2 deram o mesmo valor. Por quê? Porque o delta é zero. Né? Então a raiz ela é cancelada, então você vai ter apenas uma solução real. Tá? Se eu pego a nossa outra solução, né? A nossa outra solução, vocês vão ver que a gente tem 2, menos 2 para B e 1 para C. Você já tem que não temos uma solução real, tá? E você vai ter aqui, né, valores errados, ou seja, porque a raiz quadrada de número negativo não existe, então ela deu um erro numérico. Tá? Então eu fiz uma implementação aqui para a solução de equações de segundo grau. Qualquer uma delas. Né? Digamos que eu pego uma outra qualquer, onde que o A seja 1, tá? O B seja menos 6, tá? Menos 6, o B seja menos 6, tá? E o valor de C seja 8. Tá? Peguei aqui uma situação. Né? Seja 8. Seja 8. Tá? Então, note que o delta ele deu 4. Na análise tem solução real, porque o delta é positivo. Né? Então, vamos ter duas soluções reais.
tá? Até poderia fazer essa condicional aqui. E temos que o x1 é 4 e o x2 é 2, ou seja, você tem as duas soluções desta equação do segundo grau. Tá? Então, uma implementação. Eu desenvolvi aqui um programinha, né, no Excel que resolve qualquer equação do segundo grau, desde que ela tenha raízes, né? Ou seja, tenha soluções reais. Tá? Não vai trabalhar com números complexos, mas é possível. Tá? Então eu parto das ideias e destas ideias eu consigo fazer implementações que facilitam o nosso processo. Tá? Pessoal, esse vídeo ele vai ficar por aqui, mas eu vou trazer, né, uma continuação dele falando da implementação computacional em 2 outros casos. Tá? Grande abraço, fui!